O ar na mansão dos Almeida Prado sempre fora rarefeito, não pela altitude, mas pela estratosfera de soberba que minha sogra, Beatriz, exalava como um perfume caro e sufocante. Eu, Helena, nunca me acostumara a ele. Casada com Ricardo, o filho único e herdeiro daquele império de concreto e arrogância, eu vivia numa gaiola dourada cujas grades eram forjadas diariamente pelo desprezo polido de Beatriz. Minha existência, para ela, era um erro de cálculo no pedigree imaculado da família, uma mancha de origens humildes que ela se esforçava para limpar ou, na impossibilidade, para cobrir com o pesado veludo da indiferença. Naquele dia, contudo, a indiferença seria despida, e a crueldade, servida como o prato principal no banquete de seu 70º aniversário. Eu passara a semana anterior em um estado de ansiedade febril, não pela festa em si, mas pelo presente que decidira dar a ela. Em meu pequeno mundo, um refúgio que eu criara nos fundos de nossa própria casa, eu cultivava uma paixão secreta, a produção de geleias e compotas artesanais. Era um legado de minha avó, uma mulher de mãos calejadas e coração do tamanho do mundo, que me ensinara os segredos das frutas, do ponto certo do açúcar, do toque de especiarias que transformava o simples em sublime. Para o aniversário de Beatriz, eu preparei uma coleção especial. Potes de vidro sextavados, esterilizados até brilharem, continham geleia de amora com lavanda, compota de figo com nozes e um chutney de manga picante que era minha obra-prima. Cada pote fora rotulado à mão, com uma caligrafia que eu praticara à exaustão, e acondicionado em uma caixa de madeira rústica, forrada com palha seca. Era um pedaço da minha alma, uma tentativa ingênua de mostrar a ela quem eu era, para além da esposa de seu filho. Ricardo vira o presente, e seus olhos brilharam com uma mistura de admiração e pavor. Helena, é lindo. É... você, ele disse, a voz um sussurro. Mas você tem certeza? Mamãe pode ser? Você sabe. Eu sabia. Mas a esperança, essa erva daninha teimosa, ainda brotava em meu peito. Talvez, apenas talvez, o esmero, o cuidado, o sabor de algo feito com amor, pudesse derreter uma pequena lasca daquele iceberg que ela chamava de coração. A mansão estava deslumbrante. Um monumento ao poder e ao dinheiro velho. Orquídeas raras cascateavam de vasos de prata. Garçons de luvas brancas deslizavam entre os convidados com bandejas de champanhe. E a luz dos lustres de cristal fragmentava-se em 1000 arco-íris sobre as joias das senhoras da alta sociedade. Beatriz, a imperatriz daquele universo, estava sentada em uma poltrona que mais parecia um trono, vestida em seda pura de um azul profundo que realçava seus cabelos prateados, impecavelmente penteados. Ela recebia os cumprimentos com um aceno de cabeça régio, seus olhos de um azul gelado perscrutando cada convidado, avaliando, julgando. Eu e Ricardo nos aproximamos. Ele segurava meu cotovelo com uma força que denunciava seu nervosismo. Entreguei a caixa de madeira a Beatriz com um sorriso trêmulo. Feliz aniversário, Beatriz. Fiz para a senhora. Com muito carinho. Ela não tocou na caixa. Lançou-lhe um olhar que se usaria para inspecionar um inseto curioso. O que é isto? Sua voz era seda áspera. São geleias. Artesanais. Eu mesma fiz. Um silêncio pareceu se espalhar em ondas concêntricas a partir de seu trono. As conversas ao redor vacilaram. Os olhares, antes dispersos, começaram a convergir para nós. Beatriz ergueu uma sobrancelha perfeitamente arqueada. Com a ponta de um dedo longo e anelado, ela empurrou a caixa para o lado, na mesinha de apoio, como quem descarta um objeto sem valor. Geleias, ela repetiu a palavra, e a forma como a pronunciou a transformou em um insulto. Helena, querida, nós temos chefes. Nós importamos as melhores iguarias da França, da Itália. Você realmente achou que em uma casa como esta haveria espaço para... conservas de quintal? Ela fez uma pausa, e seu olhar varreu o círculo de rostos atentos que agora nos rodeava. A humilhação precisava de público para ser completa. Entendo que em sua origem, um pote de doce seja considerado um luxo, mas aqui, minha cara,
Nós aspiramos a um pouco mais. O ar foi sugado de meus pulmões. O rubor que subiu pelo meu pescoço era quente e doloroso. Olhei para Ricardo, um apelo mudo em meus olhos. Ele estava pálido, a mandíbula travada, os olhos fixos em um ponto qualquer no tapete persa. Ele não disse uma palavra. O silêncio dele foi a segunda facada, mais profunda e letal que a primeira. Beatriz não havia terminado. Ela se inclinou para a frente, a voz agora um pouco mais alta, para que todos pudessem ouvir. Sabe, família, ela se dirigiu à plateia cativa. Eu sempre acreditei que o casamento é uma união de almas, mas também de mundos. Ricardo, meu pobre filho de coração tão generoso, tentou construir uma ponte. Mas, como podem ver, ela gesticulou vagamente em minha direção. Alguns abismos são simplesmente intransponíveis. Não se pode fazer uma dama de uma camponesa. A palavra camponesa pairou no ar, feia e definitiva. Risadinhas abafadas soaram aqui e ali. Vi o sorriso satisfeito no rosto de sua cunhada, Amélia, e o olhar de pena condescendente do primo Afonso. Cada olhar era um prego em meu caixão. Eu estava nua, exposta, dissecada na frente daquela tribo que jamais me aceitaria. A caixa de madeira com minhas geleias, meu trabalho, meu carinho, parecia agora um símbolo patético da minha inadequação. Eu não chorei. Uma frieza estranha e dura começou a se formar no meu peito, extinguindo o calor da vergonha. Era uma clareza terrível, o tipo de lucidez que só o choque extremo proporciona. Eu vi tudo pelo que era: a crueldade deliberada de Beatriz, a fraqueza covarde de Ricardo, a cumplicidade silenciosa de uma família inteira unida pelo esnobismo. A ponte que Ricardo tentara construir não existia. Eu estava sozinha do outro lado do abismo e acabara de ser informada, da maneira mais brutal possível, que não havia interesse algum em me ajudar a atravessar. Com uma calma que eu não sabia possuir, dei um passo para trás. Com licença, minha voz saiu firme, surpreendendo a mim mesma. Virei-me e caminhei em direção à porta. Não corri. Cada passo era deliberado, um ato de retirada estratégica, não de fuga. Eu podia sentir dezenas de olhares em minhas costas, mas não olhei para trás. Eu não olharia para trás nunca mais. Ao cruzar o umbral daquela mansão, eu não deixava para trás apenas uma festa de aniversário. Eu deixava para trás a mulher ingênua que acreditava que o amor e a bondade poderiam conquistar qualquer coisa. Aquela mulher morreu naquela sala, entre o cheiro de orquídeas e o som de risos abafados. E no vácuo que ela deixou, algo novo, duro e inquebrável começava a tomar forma. A humilhação não seria o fim da minha história. Seria o prólogo. Beatriz, em seu trono de arrogância, acabara de acender o pavio. Ela só não sabia que ele estava conectado a uma carga que demoliria seu mundo, tijolo por tijolo. Ela pensou que estava me enterrando, mas, como minha avó costumava dizer, ela se esqueceu de que eu era uma semente. E o terreno da humilhação, às vezes, é o mais fértil de todos. A porta de nossa casa se fechou atrás de mim com um clique suave, um som absurdamente normal para a magnitude da fratura que ocorrera em minha vida. O silêncio da casa era um bálsamo e uma tortura. Cada objeto parecia um espectador mudo da minha desgraça. O sofá onde nos sentávamos para ver filmes, a mesa onde eu desenhava meus rótulos, o retrato de nosso casamento na parede, tudo parecia pertencer a uma outra mulher, uma estranha otimista que eu não reconhecia mais. Tirei os sapatos de salto que apertavam meus pés e caminhei descalça pela madeira fria até a cozinha nos fundos. Meu santuário. Ali, o cheiro de açúcar e frutas ainda pairava no ar. Um fantasma do carinho que eu havia tentado oferecer. Sentei-me em um banquinho de madeira, o mesmo que minha avó usava, e finalmente permiti que o tremor tomasse conta de mim. Mas as lágrimas não vieram. Em seu lugar, havia uma vastidão oca e gélida. Era naquele vácuo que as palavras de Beatriz ecoavam, repetindo-se em um loop cruel. Conservas de quintal, sua origem, camponesa. Cada palavra era uma pedra, e eu sentia o peso delas me afundando. A dor maior, no entanto, não vinha das pedras de Beatriz, mas do silêncio de Ricardo. O amor dele, eu percebi naquela noite, era um amor condicional, um amor que prosperava na privacidade de nossa casa, mas que se encolhia e se tornava covarde sob o olhar julgador de sua mãe. Ele não me defendeu, ele não se levantou por mim. Ele me deixou ser sacrificada no altar da matriarca para manter sua própria paz, sua própria posição confortável como o filho de coração generoso. Levei quase 2 horas para ouvir o som do carro de Ricardo entrando na garagem. Ele entrou em casa hesitante, como um ladrão. Encontrou-me na cozinha,
imóvel no banquinho. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto marcado pela culpa. Helena, ele começou, a voz rouca. Eu sinto muito. O que minha mãe fez foi monstruoso. Eu fiquei sem reação. Eu congelei. Eu o encarei. E pela primeira vez, vi-o não como meu marido, o homem que eu amava, mas como um estranho. Um homem fraco, moldado e quebrado pela mulher que o criou. Você não congelou, Ricardo. Você escolheu. Você escolheu o silêncio. Você escolheu o conforto de não a confrontar. E sua escolha me deixou lá, sozinha, para ser devorada por ela e por todos os outros. Não é verdade. Eu te amo. Ele protestou, dando um passo em minha direção. Eu vou falar com ela amanhã. Vou exigir um pedido de desculpas. Um riso seco e sem alegria escapou de meus lábios. Um pedido de desculpas? Você acha que um pedido de desculpas forçado vai apagar o que aconteceu hoje? Você acha que vai consertar o fato de que, no momento em que eu mais precisei de você, você me abandonou? A humilhação pública, Ricardo, é uma tinta que não sai com água e sabão. Ela mancha. E a mancha da sua inação é a mais escura de todas. Ele recuou como se eu o tivesse esbofeteado. O que você quer que eu faça, Helena? Ela é minha mãe, a fortuna, a empresa. Tudo é dela. Minha vida inteira foi construída sob a sombra dela. E a minha? Perguntei, minha voz agora baixa, mas cortante como vidro. Onde minha vida se encaixa na sua equação de medo e dependência? Eu não sou uma parceira, Ricardo. Eu sou um acessório que você tenta esconder quando sua mãe está por perto. Eu entendi isso hoje. A festa de aniversário não foi sobre ela. Foi sobre mim, foi um teste. E nós dois fomos reprovados. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. Não por raiva, mas por uma necessidade visceral de espaço, de ar que não estivesse contaminado pela culpa dele e pela minha própria dor. Deitada no escuro, olhei para o teto e tomei uma decisão. Não seria uma decisão movida pelo ódio ou pelo desejo de vingança. Seria uma decisão movida pelo mais puro e fundamental instinto de autopreservação. Se eu continuasse naquela dinâmica, eu seria lentamente erodida, até não sobrar nada de mim. Beatriz não precisaria me atacar novamente. A estrutura de medo e subserviência que ela criara faria o trabalho por ela. Eu não iria embora, não ainda. Ir embora seria dar a ela a vitória, confirmar sua narrativa de que eu não pertencia àquele mundo. Não. Eu não iria para longe. Eu iria para dentro. Eu pegaria aquele pedaço de mim que ela desprezou, minhas conservas de quintal, e o transformaria em minha armadura, em minha fortaleza. Eu construiria meu próprio mundo, um mundo onde meu valor não seria medido pelo meu sobrenome de solteira ou pela conta bancária da minha família, mas pela qualidade do meu trabalho, pela força do meu caráter e pela minha capacidade de criar algo do nada. A ideia, no início, era apenas um vislumbre, uma faísca na escuridão, mas à medida que a noite avançava, ela começou a tomar forma, a ganhar peso e substância. Era um plano audacioso, quase louco. Mas a humilhação me libertara do medo do fracasso. O que mais eu poderia perder? Meu orgulho já havia sido pisoteado em público. Minha fé em meu casamento estava em ruínas. Eu estava no fundo do poço. E o bom de estar no fundo do poço é que não há outro caminho a não ser para cima. Lembrei-me de um livro que meu pai, um modesto professor de história, me dera anos atrás. Era uma biografia de uma grande empresária que começara com uma única loja e construíra um império. Uma frase do livro voltou à minha mente. A adversidade é a parteira da genialidade. Beatriz, com sua crueldade, havia me colocado em um estado de adversidade extrema. Cabia a mim, agora, parir minha própria genialidade. Não a genialidade de um QI elevado, mas a genialidade da resiliência, do planejamento meticuloso, da vontade indomável de reescrever minha própria história. Na manhã seguinte, quando Ricardo veio com olhos suplicantes e mais desculpas, ele encontrou uma mulher diferente. A dor ainda estava lá, gravada em meu rosto, mas havia algo mais. Uma resolução fria. Eu vou ficar, Ricardo, eu disse, minha voz calma. Mas as coisas vão mudar. Eu vou começar um negócio. Com minhas geleias. Ele piscou, confuso. Um negócio? Como um hobby, você quer dizer? Não, respondi.
E meu olhar não vacilou. Como um negócio de verdade, com um plano, um CNPJ, uma marca. Vou precisar de espaço, vou precisar de meu tempo, e vou precisar que você não se interponha no meu caminho, especialmente que não conte nada para sua mãe. Este é o meu mundo, e ela não é bem-vinda nele. Ele me olhou, talvez vendo pela primeira vez a espinha dorsal de aço que sempre existira sob minha aparência dócil. Ele viu que aquilo não era um pedido, era uma declaração de independência forjada no fogo da noite anterior. Ele não entendeu a profundidade da minha resolução, não poderia entender, mas ele viu a mudança, e por medo de me perder completamente, ele concordou. Tudo bem, Helena, o que você precisar. Eu sabia que suas palavras eram frágeis, mas eram o suficiente. Eu não precisava da permissão dele, apenas de sua não interferência. O verdadeiro trabalho começaria agora, em silêncio, longe dos olhos de Beatriz. Ela me chamara de camponesa. Pois bem, esta camponesa estava prestes a mostrar a ela o que se pode cultivar em um pequeno pedaço de terra quando se tem a semente certa e a determinação de um agricultor faminto. Meu negócio não seria apenas sobre geleias. Seria sobre redenção. Seria minha resposta silenciosa e laboriosa à humilhação. Cada pote vendido seria um tijolo em meu novo alicerce. Cada cliente satisfeito, um voto de confiança em meu valor. Beatriz queria me diminuir, mas ela só conseguiu me dar um propósito grandioso e terrível, provar que ela estava errada sobre tudo. E eu faria isso não com palavras, mas com o doce e inconfundível sabor do sucesso. O amanhecer após a minha decisão não trouxe a paz, mas sim a clareza cortante de um campo de batalha após a névoa se dissipar. O inimigo era claro, o terreno era hostil, e minha única arma era uma convicção forjada na humilhação. O primeiro passo na minha jornada de autorredenção não foi grandioso nem dramático, foi silencioso, meticuloso e começou com um caderno de capa dura e uma caneta. Passei dias imersa em pesquisa, transformando a dor crua em um plano de ação. A cozinha dos fundos, antes meu refúgio, tornou-se meu quartel-general. As prateleiras que abrigavam livros de receitas agora sustentavam volumes sobre gestão de pequenos negócios, marketing digital para artesãos e legislação sanitária. A internet, antes uma ferramenta de distração, tornou-se minha universidade. Eu sabia que precisava começar pequeno, mas pensar grande. Minha avó me ensinara a fazer geleias com a alma. Agora, eu precisava aprender a vendê-las com a mente. O primeiro obstáculo era o capital. Eu me recusava a pedir 1 centavo a Ricardo. Aceitar o dinheiro dele seria manchar meu empreendimento com a mesma dependência que eu estava tentando erradicar da minha vida. Seria construir minha liberdade com as grades da velha gaiola. Felizmente, minha avó, além das receitas, havia me deixado uma pequena herança, um dinheiro que eu guardara religiosamente para uma emergência. Eu percebi que não haveria emergência maior do que a salvação da minha própria identidade. Com uma parte desse dinheiro, aluguei um pequeno espaço, quase um armário, em uma cozinha industrial compartilhada no outro lado da cidade. Era um ambiente impessoal, de aço inoxidável e azulejos brancos, o completo oposto da minha cozinha acolhedora. Mas era profissional, era licenciado e, o mais importante, era anônimo. Era um lugar onde eu não era a Senhora Almeida Prado, mas apenas Helena, a mulher dos doces. Eu transportava meus ingredientes em caixas no porta-malas do meu carro modesto, sentindo-me como uma espiã em minha própria vida. O nome da minha marca veio a mim em uma noite de insônia. Sabores da Terra. Era simples, honesto e evocava a origem dos meus ingredientes, a essência do que eu queria transmitir. Descartei os rótulos manuscritos e contratei um jovem designer gráfico, pagando-o com uma fatia do meu precioso capital para criar um logotipo profissional. Uma ilustração delicada de um ramo de amoreira envolvendo o nome da marca. Era elegante, mas sem a arrogância da marca Almeida Prado. O próximo passo era encontrar meus primeiros clientes. Eu não podia simplesmente bater nas portas dos empórios de luxo que a família de Ricardo frequentava. Beatriz descobriria em um instante e esmagaria minha iniciativa antes mesmo que ela brotasse. Eu precisava de uma estratégia de guerrilha. Comecei visitando as feiras de produtores orgânicos nos bairros mais afastados.
Acordava às 4 da manhã aos sábados. Montava uma pequena mesa com uma toalha de linho branco, meus potes brilhantes alinhados como joias, e oferecia amostras em pequenas colheres de madeira. Foi nesses primeiros dias que conheci o Sr. Afonso. Ele era um senhor de uns 70 e poucos anos, dono da barraca de queijos artesanais mais famosa da feira. Tinha um rosto sulcado de rugas bondosas e mãos que conheciam o trabalho duro. Ele observou meu movimento por 2 semanas, em silêncio. No terceiro sábado, aproximou-se da minha mesa. "Bom dia, menina", disse ele, a voz grave e amigável. "Tenho visto você aqui. Muita gente prova, elogia, mas poucos compram, não é?" Eu senti meu rosto corar. Era a verdade. As pessoas amavam as amostras, mas hesitam em pagar um preço premium por um produto desconhecido. É um começo difícil, admiti. Ele pegou o pote do meu chutney de manga. "Posso provar este?" Eu o servi. Ele fechou os olhos ao saborear, mastigando lentamente. "Minha Nossa Senhora, isso aqui não é um doce, é uma poesia. Tem alma aqui dentro." Ele abriu os olhos e me encarou. "Mas sua abordagem está errada. Você está vendendo geleia. Você deveria estar vendendo uma história." Aquela conversa com o Sr. Afonso foi uma epifania. Ele me explicou a psicologia do cliente de produtos artesanais. Eles não compram apenas o produto. Compram a paixão do produtor, a origem dos ingredientes, a sensação de exclusividade. Seguindo seu conselho, criei pequenos cartões que contavam a história por trás de cada sabor. A geleia de amora com lavanda vinha com uma nota sobre como a receita era da minha avó e como ela acreditava que a lavanda acalmava a alma. O chutney de manga falava sobre uma viagem que fiz e as especiarias que descobri, e funcionou. As vendas começaram a crescer, lentamente, mas de forma constante. O Sr. Afonso tornou-se meu primeiro grande aliado. Ele começou a sugerir combinações aos seus clientes. "Leve este queijo de cabra e experimente com aquele chutney da moça. Vai mudar sua vida." Ele me apresentou a outros feirantes. Me ensinou a negociar com fornecedores de frutas orgânicas e, o mais importante, me deu o tipo de encorajamento paternal que eu nunca tive. Ele não perguntava sobre meu passado ou minha vida pessoal. Ele apenas via o meu trabalho e o respeitava. Enquanto isso, minha vida em casa se tornara um teatro de normalidade forçada. Ricardo tentava se reconectar, sugerindo jantares e viagens. Eu educadamente recusava a maioria, usando meu novo projeto como desculpa. Ele via meu cansaço, as manchas de farinha em minhas roupas, mas não compreendia a dimensão do que eu estava construindo. Para ele, era um passatempo elaborado, uma distração para curar a ferida que sua mãe abrira. Ele não via a estratégia, a pesquisa de mercado, as planilhas de custos que eu preenchia tarde da noite. E era melhor assim. O segredo era meu escudo. Certa noite, Ricardo chegou em casa com uma expressão preocupada. Minha mãe ligou. Ela perguntou o que você tem feito. Disse que você parece distante, que não atende mais às ligações dela. Meu coração deu um salto, mas mantive a calma. Diga a ela que estou ocupada com um curso de jardinagem. Ela vai adorar a ironia. Ele riu, sem graça. Helena, por favor. Isso não pode durar para sempre. Você tem razão, respondi, olhando-o nos olhos. Não pode e não vai. A minha primeira grande oportunidade surgiu de uma forma inesperada. Uma pequena pousada de charme, nas montanhas, conhecida por sua filosofia de usar apenas produtos locais e orgânicos, descobriu meus produtos através de um cliente que os levara para lá. A dona, uma mulher chamada Clara, ligou para o número que constava no rótulo. Fiquei tão chocada que mal consegui falar. Ela queria encomendar pequenas amostras de toda a minha linha para colocar nos quartos dos hóspedes, e também potes maiores para usar no café da manhã. A encomenda era pequena em volume, mas gigantesca em significado. Era minha primeira venda B2B, business to business. Era uma validação profissional. Passei 3 dias seguidos na cozinha industrial, trabalhando até a exaustão, para garantir que cada pote estivesse absolutamente perfeito. Quando entreguei a caixa na pousada, Clara me recebeu com um sorriso caloroso. Seus produtos são maravilhosos, disse ela, e adoro a sua marca, sua história. Meus hóspedes vão se encantar. Naquele dia, no caminho de volta para casa, dirigindo pela estrada sinuosa da montanha, eu parei o carro no acostamento. Lá embaixo, o vale se estendia, verde e vasto. Eu saí do carro e respirei o ar puro. O cheiro não era de orquídeas raras ou de champanhe francês. Era o cheiro de terra molhada, de mato e de liberdade. Eu não estava ganhando rios de dinheiro. Eu mal estava pagando minhas contas. Mas eu estava construindo algo que era inequivocamente meu, tijolo por tijolo, pote por pote. Beatriz, em sua torre de marfim, podia ter todo o dinheiro e poder do mundo. Mas eu tinha algo que ela jamais entenderia.
o orgulho profundo e inabalável de criar valor com as próprias mãos. A humilhação me colocara de joelhos, mas foi ali, mais perto do chão, que eu encontrei a terra fértil para plantar meu futuro, e as raízes já estavam começando a se aprofundar, firmes e silenciosas, preparando-se para o crescimento que viria. Os meses que se seguiram foram uma maratona de trabalho incansável, uma imersão tão profunda na construção das sabores da terra, que o resto do mundo parecia uma paisagem desfocada, vista da janela de um trem em alta velocidade. Minha vida dupla se intensificou. Em casa, eu era a esposa silenciosa e distante, movendo-me pelas bordas da vida de Ricardo. Fora de casa, eu era uma empreendedora faminta, uma alquimista de frutas e açúcar, uma estratega disfarçada de artesã. O cansaço era um companheiro constante, mas era um cansaço bom, o cansaço de quem constrói, não de quem é destruído. A parceria com a pousada de Clara, o refúgio da montanha, provou ser o catalisador que eu precisava. Seus hóspedes, uma clientela de bom gosto e poder aquisitivo, não apenas consumiam minhas geleias, eles se apaixonavam por elas. Comecei a receber e-mails e ligações diretas. Provei sua compota de figo na pousada da Clara. Como posso comprar? Criei um site simples, quase amador a princípio, com uma loja online. As encomendas começaram a pingar, uma a uma, e depois em um fluxo constante. Cada notificação de venda no meu celular era uma pequena sinfonia de validação. O Sr. Afonso continuava sendo meu mentor e meu termômetro. A cada nova receita, eu levava um pote para ele provar. Sua aprovação era mais valiosa para mim do que qualquer crítica gastronômica. Este de laranja com gengibre, menina. Tem fogo e sol dentro do mesmo pote. Continue assim, não tenha pressa. A árvore que cresce rápido é a que o vento derruba primeiro. Suas palavras eram um antídoto para a minha impaciência, um lembrete de que a solidez era mais importante que a velocidade. Foi ele quem me alertou sobre os primeiros sinais de que minha pequena operação estava chamando a atenção. Tem gente de outras feiras vindo aqui, só para olhar sua barraca, comprar um pote, fazer perguntas. Estão curiosos, estão tentando copiar. A imitação, eu aprendi, era o primeiro elogio não solicitado. Enquanto isso, o abismo entre mim e Ricardo se aprofundava. Ele via as caixas que chegavam, os potes que se empilhavam antes da distribuição, meu tempo cada vez mais escasso. Sua admiração inicial estava se transformando em uma inquietação palpável. Ele tentou, várias vezes, se inserir no meu novo mundo. Deixe-me ajudar com as finanças, Helena. Tenho experiência com os negócios do meu pai. Agradeço, Ricardo, mas estou aprendendo a fazer isso sozinha. É importante para mim. Eu respondia, sempre polida, sempre firme. Recusar a ajuda dele não era apenas orgulho, era estratégia. Eu não podia permitir que as finanças das sabores da terra se misturassem, de forma alguma, com o universo financeiro dos Almeida Prado. Minha intuição me dizia que essa separação total seria crucial. Sua frustração crescia. Eu sinto que estou te perdendo, Helena. Você está construindo muros ao nosso redor. Não estou construindo muros, Ricardo. Estou construindo uma fundação, algo que seja meu. A casa que compartilhamos foi construída pela sua mãe, com o dinheiro da sua família. Eu preciso de um chão que não possa ser puxado de debaixo dos meus pés por um capricho dela. A menção à mãe dele sempre encerrava a conversa. A culpa o silenciava. E, inevitavelmente, os sussurros chegaram aos ouvidos da imperatriz. Beatriz não frequentava feiras orgânicas, mas sua rede de informações, tecida com as fofocas de suas amigas e empregados, era vasta. A primeira vez que ela mencionou o assunto foi durante um dos obrigatórios almoços de domingo na mansão, eventos que eu passara a frequentar com a postura de um diplomata em território inimigo, cortês, observadora e emocionalmente blindada. Estávamos à mesa, o ar pesado com a formalidade de sempre. Beatriz, depois de discorrer longamente sobre a mediocridade do serviço em um restaurante recém-inaugurado, virou seu olhar gélido para mim. Helena, querida, fiquei sabendo que você arrumou um passatempo. Algo com doces, me disseram. A palavra passatempo foi dita com uma inflexão que a esvaziava de qualquer seriedade. Eu encontrei seu olhar, a colher de sobremesa firme em minha mão. É um pequeno negócio, Beatriz. Chama-se Sabores da Terra. Que nome pitoresco, ela disse. Um sorriso fino brincando em seus lábios. Amélia, ela se virou para a cunhada. Você não acha adorável? Helena está fazendo geleias. É tão terapêutico, imagino. Amélia, sempre um eco de Beatriz, soltou uma risadinha. Ah, sim, maravilhoso. Toda mulher precisa de um hobby para se ocupar. Eu não me deixei abalar. Continuei comendo meu sorvete, saboreando cada colherada fria. É mais do que um hobby, na verdade. Está indo muito bem.
Acabei de fechar um contrato de fornecimento com 2 delicatessens na Zona Sul. Eu não havia fechado ainda, mas as negociações estavam avançadas. Era um pequeno blefe, uma semente de informação que eu queria plantar. O sorriso de Beatriz vacilou por uma fração de segundo. Delicatessens na Zona Sul eram seu território. Mesmo? Que interessante. Espero que você esteja tomando cuidado com as formalidades. Impostos, licenças, essas coisas podem ser tão complicadas para quem não tem experiência. A ameaça velada era clara. Eu estava brincando em um mundo que não era meu, e ela poderia, se quisesse, tornar as coisas muito difíceis. Tenho um bom contador. Está tudo em ordem, respondi com uma calma que me custou caro. Ricardo, ao meu lado, mexia nervosamente em sua taça de vinho. Ele queria que o chão se abrisse. Eu, por outro lado, senti uma onda de poder. A dinâmica havia mudado. Eu não era mais a vítima silenciosa da festa de aniversário. Eu era uma jogadora no tabuleiro, por menor que fosse minha peça. E ela havia notado. A verdadeira virada de jogo, no entanto, veio de uma fonte inesperada. Uma das delicatessens com quem eu estava negociando era de propriedade de uma mulher chamada Lúcia, irmã de Ricardo. Lúcia sempre fora a figura mais neutra da família. Casada com um médico, e vivendo uma vida discreta, ela mantinha uma distância segura da toxicidade de Beatriz. Ela nunca me defendera abertamente, mas também nunca participara dos ataques. Era uma espectadora silenciosa. Ela me ligou um dia com a desculpa de discutir os detalhes do contrato. Mas a conversa rapidamente se tornou pessoal. Helena, eu sei o que minha mãe fez com você no aniversário dela. Foi imperdoável. Fiquei com tanta vergonha de mim mesma por não ter dito nada. Está tudo bem, Lúcia. Eu entendo, respondi, cautelosa. Não está tudo bem, ela insistiu, a voz embargada. Eu vivi a minha vida inteira com medo dela, mas o que você está fazendo, construindo algo seu, do zero, depois daquilo, é a coisa mais corajosa que eu já vi. Eu quero te ajudar. Quero seus produtos na minha loja, não por pena, mas porque eles são excepcionais e porque eu acredito em você. O contrato com a loja de Lúcia, a Casa Fina, foi assinado na semana seguinte. Era a minha primeira incursão em um ponto de venda de alto padrão. E era uma aliança, silenciosa, frágil, mas uma aliança mesmo assim. Lúcia se tornou uma fonte improvável de informações. Ela me contava sobre o humor de Beatriz, sobre as finanças da construtora Almeida Prado, que, segundo ela, não andavam tão bem quanto a matriarca fazia parecer. Papai era o cérebro por trás de tudo. Lúcia me confidenciou um dia, enquanto tomávamos café em sua loja. Mamãe é ótima em manter as aparências, em intimidar as pessoas, mas em estratégia de negócios, ela é impulsiva, toma decisões baseadas no orgulho. Desde que papai morreu, ela tem feito umas apostas muito arriscadas para provar que ainda está no controle. Aquela informação foi como uma peça de quebra-cabeça que se encaixou em um lugar que eu nem sabia que existia. A imagem da fortaleza inabalável de Beatriz começou a apresentar suas primeiras fissuras. O crescimento das Sabores da Terra continuava. Eu contratei minha primeira funcionária, uma jovem mãe solteira chamada Valéria, para me ajudar na cozinha. Ver o orgulho em seu rosto ao receber seu primeiro salário foi quase tão gratificante quanto fechar um novo contrato. Estávamos nos tornando uma pequena força, uma comunidade. Beatriz, sentindo que estava perdendo o controle da narrativa, tentou uma nova tática: a apropriação. Em um evento de caridade, ao qual fui praticamente arrastada por Ricardo, ouvia-se gabando para um círculo de amigas. Ah, sim, o pequeno negócio da minha nora, Sabores da Terra. Uma ideia minha, na verdade. Eu sempre a incentivei a encontrar um talento. É maravilhoso ver que meu apoio deu frutos. A família sempre tem que se apoiar, não é mesmo? Eu a ouvi, parada a alguns metros de distância. A raiva subiu, quente e familiar. Mas então, eu a sufoquei. Deixá-la mentir era, por enquanto, a jogada mais inteligente. Sua arrogância era sua maior fraqueza. Ela estava subestimando a camponesa mais uma vez. E enquanto ela contava suas mentiras para salvar as aparências, eu continuava a construir minha verdade, um pote de geleia de cada vez. Uma verdade que, em breve, se tornaria sólida demais para ser ignorada ou distorcida. O sussurro do meu sucesso estava se tornando um zumbido, e eu sabia que não demoraria muito para que se tornasse um rugido. A transição das Sabores da Terra de um projeto de resistência para uma empresa em ascensão foi marcada por um evento que, à primeira vista, parecia trivial.
a publicação de uma pequena nota em uma coluna de gastronomia de um jornal de grande circulação. O título era A Doce Rebelião de Helena. A jornalista, atraída pelos comentários que ouvira sobre meus produtos na loja de Lúcia, entrara em contato para uma entrevista. Falei com ela longamente, focando na filosofia da marca, na busca por ingredientes perfeitos, na herança da minha avó. Eu cuidadosamente omiti qualquer menção direta à família Almeida Prado, mas a narrativa de uma mulher que encontrou sua voz através do empreendedorismo artesanal era poderosa por si só. O artigo foi uma bomba de nêutrons. Ele não destruiu edifícios, mas mudou fundamentalmente a atmosfera ao meu redor. O telefone não parava de tocar. Outras delicatessens, restaurantes, hotéis boutique. De repente, eu não era mais a caçadora. Era a caça. O zumbido havia se tornado um clamor. A demanda explodiu a um nível que minha estrutura atual não conseguia suportar. A cozinha compartilhada tornou-se um gargalo. Minhas noites de sono tornaram-se um luxo raro. Eu estava em um ponto de inflexão. Ou eu crescia de verdade, ou seria engolida pela minha própria onda de sucesso. Crescer exigia capital. Um capital significativamente maior do que a minha herança, ou os lucros que eu reinvestia diligentemente. Exigia um empréstimo bancário, um plano de negócios robusto, uma projeção financeira que convencesse um gerente cético. Exigia que eu saísse das sombras da minha operação de guerrilha e entrasse na luz formal do mundo corporativo. Era assustador. A ideia de contrair uma dívida, de me expor a esse nível de risco, me paralisava. Foi Ricardo quem surpreendentemente me deu o empurrão que eu precisava, embora não da maneira que ele pretendia. Vendo meu estresse e exaustão, ele fez uma oferta. Helena, isso é loucura. Você está se matando. Deixe-me investir. Considere um presente. Ou um empréstimo sem juros. Eu tenho os recursos. Podemos contratar gente, alugar um lugar maior. Deixe a família ajudar. A palavra família foi o gatilho. O sangue gelou em minhas veias. A imagem de Beatriz se gabando de ter incentivado o meu projeto voltou com força total. Aceitar o dinheiro dele, mesmo que oferecido com boas intenções, seria entregar a ela as chaves do meu reino. Seria dar a ela o direito de opinar, de controlar, de, no final, reivindicar meu sucesso como seu. Não, Ricardo, eu disse, a voz mais dura do que eu pretendia. Eu agradeço a oferta, de verdade, mas eu preciso fazer isso sozinha. Se eu falhar, a falha será minha. Se eu vencer, a vitória também será. Isso é orgulho, Helena. Orgulho que vai te quebrar, ele retrucou, a frustração transbordando. Talvez seja orgulho, admiti, mas é a única coisa que me restou depois daquela noite. E está funcionando. Não vou abrir mão disso. A discussão marcou um novo fundo em nosso relacionamento, mas solidificou minha determinação. No dia seguinte, procurei um consultor de negócios recomendado por Lúcia. Juntos, passamos 2 semanas trancados, dissecando meus números, projetando cenários, construindo um plano de negócios que era uma fortaleza de dados e estratégia. Com o documento debaixo do braço, vesti o melhor terninho que tinha e fui ao banco. Não ao banco da família Almeida Prado, mas a um concorrente, onde eu era apenas um CPF, não uma nora. A reunião com o gerente do banco, um homem chamado Dr. Monteiro, foi um dos momentos mais aterrorizantes e empoderadores da minha vida. Ele era um homem de meia idade, olhar analítico e poucas palavras. Ele folheou meu plano de negócios, seus olhos percorrendo as planilhas, as estratégias de marketing, as projeções de fluxo de caixa. O silêncio era esmagador. Eu podia ouvir meu coração batendo no meu peito. Quando ele finalmente ergueu os olhos, sua expressão era indecifrável. Senhora Almeida Prado, ele começou. Por favor, me chame de Helena. Eu o interrompi. A empresa está no meu nome de solteira. Helena Matos. Era uma pequena, mas significativa afirmação de identidade. Ele anuiu, um leve traço de respeito em seu olhar. Helena, seu plano é ambicioso, mas é um dos mais bem fundamentados que vi de uma nova empreendedora. Seus números de crescimento inicial são impressionantes. Sua estratégia de marca é coesa. Você sabe o que está fazendo. Ele se recostou na cadeira. O empréstimo está pré-aprovado. Vou precisar apenas de algumas garantias adicionais e da documentação final. E saí do banco sentindo que podia flutuar. Eu conseguira, sozinha, com meu próprio mérito. O Dr. Monteiro, no entanto, não seria apenas o homem que me concedeu o empréstimo. Ele se tornaria, sem que eu soubesse na época, uma peça fundamental no ato final da minha história. Com o capital garantido, a sabores da terra
entrou em uma nova era. Aluguei um galpão em uma zona industrial, reformei-o para criar uma cozinha profissional de última geração, um pequeno escritório e uma área de armazenamento. Contratei mais 4 funcionários, incluindo a Valéria, que promovia a supervisora da cozinha. Criei um departamento de vendas, rudimentar, mas eficaz. Eu estava no comando de uma operação real. O sucesso da empresa não passou despercebido por Beatriz. Ela não podia mais descartá-lo como um passatempo pitoresco. A nota no jornal, os produtos nas prateleiras das lojas que ela frequentava, os comentários elogiosos de suas próprias amigas que agora eram minhas clientes, tudo isso formava uma narrativa que ela não podia controlar. E para uma mulher obcecada por controle, isso era intolerável. Sua tática mudou da apropriação para a sabotagem sutil. Comecei a ouvir, através de Lúcia, que Beatriz estava espalhando rumores. Ouvi dizer que a higiene na fábrica da Helena não é das melhores. Será que ela paga os impostos corretamente? Uma operação que cresce tão rápido é suspeito. Eram agulhadas venenosas, destinadas a minar minha credibilidade. O golpe mais baixo, no entanto, foi pessoal. Em um esforço para reafirmar seu poder sobre Ricardo e, por extensão, sobre mim, ela começou a exigir mais da presença dele. Jantares de negócios de última hora, viagens de fim de semana para a fazenda da família, reuniões sobre o futuro da construtora. Eram manobras para afastá-lo de mim, para lembrá-lo de onde vinha sua lealdade e seu sustento. Ricardo, preso no meio, estava se desintegrando. Eu não sei o que fazer, Helena. Se eu digo não a ela ameaça cortar meu fundo fiduciário. Se eu digo sim, eu sinto que estou te traindo. Esta é uma escolha que só você pode fazer, Ricardo. Eu disse a ele, a exaustão em minha voz, não sendo mais apenas física, mas emocional. Eu o amava, ou pelo menos amava a memória do homem que ele fora, mas meu foco principal era a sobrevivência e o crescimento da minha empresa. Era meu bote salva-vidas em um oceano tempestuoso, e eu não podia deixar que o drama dele o virasse. O ponto de virada definitivo, o momento em que as trajetórias da minha ascensão e da queda de Beatriz se cruzaram de forma inextricável, aconteceu durante uma reunião de acompanhamento com o Dr. Monteiro no banco. Estávamos revisando o desempenho da empresa, que excedia todas as projeções. Ele estava satisfeito. Seu sucesso é notável, Helena. Você tem um grande futuro pela frente. Ele fez uma pausa, folheando alguns papéis em sua mesa. Curiosamente, seu sobrenome de casada me chamou a atenção. Almeida Prado. Não é a mesma família da construtora Almeida Prado? Sim, é a família do meu marido, respondi, um nó de apreensão se formando em meu estômago. Dr. Monteiro franziu a testa, seu olhar de gerente de banco se tornando mais investigativo. Interessante. Temos acompanhado a construtora. Eles têm alguns títulos no mercado e, bem, para ser franco, a situação financeira deles parece cada vez mais precária. Há rumores no mercado sobre alavancagem excessiva e alguns investimentos imobiliários de alto risco que não estão performando bem. Ele olhou para mim, sua expressão séria. O nome da família ainda carrega muito peso, mas os fundamentos parecem estar apodrecendo por dentro. A matriarca Beatriz, salvo engano, tomou algumas decisões muito agressivas depois que o marido faleceu. Parece que ela está tentando compensar algo. Naquele momento, as confidências de Lúcia, os rumores de mercado e a arrogância de Beatriz se uniram em minha mente, formando uma imagem clara e alarmante. A fortaleza não estava apenas com rachaduras. Seus alicerces estavam cedendo. E Beatriz, no topo da torre, estava tão ocupada olhando para baixo com desprezo para o meu pequeno jardim em crescimento que não percebia o abismo se abrindo sob seus próprios pés. Eu não precisei fazer nada. Eu não precisei desejar o mal. A arrogância dela, sua impulsividade e seu orgulho estavam fazendo todo o trabalho. A queda não era mais uma questão de si, mas de quando. E eu, a camponesa, estaria assistindo, não com alegria, mas com a sombria satisfação de quem vê a justiça poética do universo se desenrolar. O ar dentro das sabores da terra cheirava a laranjas e canela, um aroma de prosperidade e trabalho honesto. O zumbido das máquinas de envase, o riso das minhas funcionárias na hora do almoço, o toque constante do telefone com novas encomendas, tudo isso compunha a sinfonia da minha nova realidade. Eu havia construído não apenas uma empresa, mas um ecossistema de respeito e propósito. Valéria, minha primeira funcionária, agora gerenciava toda a produção com uma eficiência que me maravilhava. Lúcia, minha cunhada e aliada, se tornara uma amiga, e sua loja era meu principal ponto de venda e termômetro do mercado de luxo. Dr. Monteiro, meu gerente de banco, evoluíra para um conselheiro financeiro,
guiando o meu crescimento com uma mão firme e prudente. Eu criara, como um dos livros de negócios que lhe sugeria, uma aliança de mentes mestras. Em contraste direto, o ar na mansão dos Almeida Prado tornara-se pesado e fétido com um cheiro de desespero e negação. As informações que eu recebia, tanto de uma Lúcia cada vez mais preocupada quanto dos relatórios de mercado que Dr. Monteiro discretamente compartilhava comigo, pintavam um quadro sombrio. Beatriz, em uma tentativa cega de manter a fachada de poder e sucesso, havia dobrado a aposta em seus investimentos de risco. Ela iniciara a construção de um condomínio de luxo em uma área ainda não valorizada, um projeto megalomaníaco que os conselheiros de seu falecido marido haviam desaconselhado veementemente. Ela o chamava de Legado Prado, um monumento à sua própria visão. Mas o mercado imobiliário estava em retração, e o projeto se tornara um sumidouro de dinheiro, drenando os recursos da construtora a uma velocidade alarmante. A pressão sobre Ricardo era imensa. Ele chegava em casa cada vez mais tarde, o rosto cinzento de preocupação. As conversas sobre o futuro da empresa com sua mãe não eram mais sobre estratégia, mas sobre como estancar a sangria. Ela não ouve ninguém, Helena. Ele desabafou uma noite, afundado no sofá, um copo de uísque na mão. Ela demitiu o antigo diretor financeiro, um homem que trabalhou com meu pai por 30 anos, porque ele ousou dizer que o projeto Legado nos levaria à falência. Ela se cercou de bajuladores que dizem sim a tudo que ela quer. Eu o ouvia, uma mistura de pena e distância crescendo em mim. Eu via o homem que amava se afogando, mas eu sabia que qualquer tentativa minha de lançar uma boia seria vista como um ataque à sua mãe, e ele a recusaria. Ele precisava aprender a nadar sozinho. E o que você diz a ela, Ricardo? Perguntei, a voz neutra. Eu sugiro cautela, mas ela me olha como se eu fosse um traidor. Diz que eu não tenho a fibra dos Almeida Prado, que fui amolecido por influências externas. Ele não precisou dizer meu nome. A crise na construtora começou a se tornar pública. Primeiro, uma nota em um jornal financeiro sobre o rebaixamento da classificação de crédito da empresa. Depois, atrasos nos pagamentos a fornecedores, que resultaram em paralisações nas obras. O Legado Prado se tornara um esqueleto de concreto e vergalhões expostos, um monumento não ao legado, mas à ubris. Foi então que Beatriz fez sua jogada mais desesperada e, para mim, mais reveladora. Ela convocou um jantar de família. Não um almoço de domingo casual, mas um evento formal em uma noite de terça-feira. Apenas ela, Ricardo, Lúcia e eu. O ar na sala de jantar era tão tenso que poderia ser cortado com as facas de prata. Beatriz dispensou os empregados após servir o prato principal. Ela estava visivelmente mais magra, com olheiras que nem a maquiagem conseguia esconder, mas seus olhos ainda ardiam com uma intensidade febril. Ela foi direto ao ponto. A empresa está passando por um desafio de liquidez temporário, ela começou, a escolha de palavras sendo um eufemismo gritante. O mercado está instável, mas o projeto Legado é sólido e será um sucesso estrondoso quando for concluído. Precisamos apenas de uma injeção de capital para atravessar esta fase. Ela olhou para Lúcia, que imediatamente baixou os olhos para o prato. Depois, olhou para mim. O desprezo em seu olhar estava misturado pela primeira vez com algo que se parecia com necessidade. Era uma combinação repulsiva. Helena, ela disse, a voz melosa e falsa. Seu negócio parece estar indo muito bem. Fico tão orgulhosa. Como eu sempre disse, o apoio da família é tudo. Ela fez uma pausa dramática. Ricardo me disse que você conseguiu um empréstimo considerável para expandir. Você tem acesso a crédito. Você tem fluxo de caixa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu entendi exatamente onde ela queria chegar. O sangue ferveu em minhas veias, mas meu rosto permaneceu uma máscara de calma. A Sabores da Terra está crescendo, sim, respondi, minha voz firme, graças a muito trabalho e a um planejamento cuidadoso. Exatamente, ela exclamou, como se eu tivesse concordado com ela. E agora, como parte desta família, você tem a oportunidade, a obrigação de ajudar a preservar o legado que um dia também será seu, que será de seus filhos. Ela se inclinou sobre a mesa, sua voz baixando para um tom conspiratório. Precisamos que a Sabores da Terra invista na construtora. Um aporte, ou que sirva como garantia para um novo empréstimo. Seria uma solução temporária, é claro, e mostraria a todos a força
e a união da nossa família. Eu a encarei, incrédula. A audácia, a completa e total falta de vergonha. Depois de me humilhar, de me chamar de camponesa, de desprezar meu trabalho, de tentar sabotar minha empresa, ela agora queria usá-la como um bote salva-vidas para seu navio naufragando. Ela queria que eu pegasse o fruto do meu trabalho, nascido da minha dor e resiliência, e o atirasse no buraco negro de sua arrogância e má gestão. Olhei para Ricardo. Seus olhos me imploravam. Uma súplica silenciosa para que eu salvasse não a empresa, mas a ele. Para que eu o salvasse da fúria de sua mãe, da vergonha da ruína. Naquele momento, a última brasa do amor romântico que eu sentia por ele se extinguiu, deixando apenas cinzas. Ele ainda não entendia. Ele ainda queria que eu me sacrificasse por ele, pela família que me tratara como lixo. Foi Lúcia quem quebrou o silêncio. Mãe, isso é um absurdo, disse ela, a voz trêmula, mas firme. Você não pode pedir isso a Helena. A empresa dela é a única coisa saudável aqui. Você está pedindo a ela que se afogue conosco. Beatriz fuzilou Lúcia com o olhar. Cale a boca, sua fraca. Você é igual ao seu irmão, sem visão, sem coragem. Então, todos os olhares se voltaram para mim. A decisão era minha. O poder, pela primeira vez naquela casa, estava em minhas mãos. Eu respirei fundo, sentindo o peso daquele momento. Minha resposta não seria apenas uma decisão de negócios. Seria o veredito final sobre tudo o que acontecera desde a festa de aniversário. Beatriz, comecei, a voz calma e medida. A resposta é não. O queixo de Beatriz caiu. A palavra não era algo que ela raramente ouvia. O que você disse? Eu disse não, repeti, mais alto desta vez. Minha empresa, a Sabores da Terra, não irá investir um único centavo na construtora Almeida Prado. Meus ativos não servirão de garantia para suas dívidas. Meu sucesso não será usado para subsidiar seus fracassos. Levantei-me da cadeira. Você me humilhou, Beatriz. Você me desprezou e tentou me destruir. E agora você vem a mim, não com um pedido de desculpas, mas com uma exigência. Você não quer minha ajuda. Você quer me usar, como sempre quis. Você vê minha empresa não como o resultado do meu esforço, mas como mais um bem da família que você pode dispor. Sua ingrata, ela sibilou, o rosto contorcido de fúria. Eu te dei tudo. Um nome, uma casa, uma vida que você jamais teria. Você não me deu nada. Retruquei, a emoção finalmente transparecendo em minha voz. Você me deu uma gaiola. Eu construí minha liberdade sozinha. Meus sabores da terra não estão à venda pelo preço do seu orgulho. Virei-me para Ricardo. E você, disse, a dor da decepção mais afiada que a raiva. Este era o seu momento, o momento de escolher, de se levantar e dizer a ela que o que ela estava pedindo era errado, de me defender, não pelo meu dinheiro, mas por mim. E você ficou em silêncio. De novo, sem dizer mais uma palavra, virei-me e saí da sala de jantar, deixando para trás o cheiro de comida fria e de um império em ruínas. Ao atravessar o hall suntuoso daquela mansão pela última vez, eu sabia que não estava apenas recusando um mau negócio. Eu estava declarando, de uma vez por todas, o fim do meu cativeiro. Beatriz não estava apenas perdendo sua empresa. Ela estava perdendo o controle, o poder sobre sua família, a ilusão de sua própria infalibilidade. Ela estava perdendo tudo o que realmente importava para ela. E a ironia mais cruel era que o golpe final não fora desferido por um rival nos negócios, mas pela recusa silenciosa da camponesa que ela tanto se esforçara para esmagar. A minha recusa naquela noite foi a pedra que iniciou a avalanche. Sem a injeção de capital ou as garantias da minha empresa, a última esperança de Beatriz de obter um novo fôlego financeiro se extinguiu. O que se seguiu não foi uma explosão dramática, mas um desmoronamento lento e agonizante, assistido por toda a cidade. Os credores, que antes eram mantidos à distância pela reputação do nome Almeida Prado, perderam a paciência. O processo de execução das dívidas começou. A primeira a cair foi a obra do Legado Prado. O esqueleto de concreto foi embargado e, meses depois, leiloado por uma fração de seu custo para um grupo de investidores concorrente, que o renomeou e o transformou em um projeto de moradia de médio padrão. O monumento à arrogância de Beatriz tornou-se um símbolo público de seu fracasso. Depois, vieram os outros ativos da construtora, prédios comerciais, terrenos, equipamentos, tudo foi sendo liquidado para pagar as dívidas crescentes. A notícia se espalhou como fogo no mundo empresarial e social que Beatriz tanto valorizava. As mesmas pessoas que a adulavam em festas agora atravessavam a rua para não ter que falar com ela.
Os convites para eventos de caridade e jantares secaram. O isolamento social era para Beatriz uma punição talvez pior do que a perda financeira. Ela, que vivera da admiração e do medo dos outros, agora só encontrava pena ou desprezo. A mansão, o grande palco de seu poder e da minha humilhação, foi a próxima. Hipotecada até o último tijolo, tornou-se insustentável. Lembro-me do dia em que passei de carro e vi o caminhão de mudanças estacionado em frente. Móveis que eram considerados relíquias de família, tapetes persas, obras de arte, tudo estava sendo levado para um depósito ou para casas de leilão. A casa, antes vibrante de uma energia opressora, parecia vazia e triste, suas grandes janelas como olhos ocos. Beatriz, Ricardo e Lúcia, que apesar de tudo, não abandonou a mãe, mudaram-se para um apartamento grande, mas que, comparado à mansão, era um exílio. Para Beatriz, era a derradeira humilhação. Durante todo esse processo, eu me mantive à distância, focada em meu trabalho. A Sabores da Terra continuava a prosperar. Abrimos nossa primeira loja conceito, um espaço elegante e acolhedor, onde os clientes podiam não apenas comprar os produtos, mas também participar de workshops de culinária e degustações. Tornei-me uma figura conhecida no meio do empreendedorismo, frequentemente convidada para palestrar sobre minha jornada. Em minhas palestras, eu nunca mencionava Beatriz pelo nome, mas falava abertamente sobre como a adversidade e a humilhação podem ser o mais poderoso dos combustíveis, se canalizados corretamente. Falava sobre a importância de construir algo seu, um alicerce que ninguém pode tirar de você. Minha história ressoava com muitas pessoas, especialmente mulheres, que viam em minha trajetória uma inspiração para suas próprias lutas. Meu relacionamento com Ricardo terminou. Após a noite fatídica do jantar, ele tentou se desculpar, se justificar, mas algo fundamental havia se quebrado: o respeito, a parceria, a confiança. A separação foi surpreendentemente amigável, quase administrativa. Ele estava tão consumido pela queda da família e pela sua própria culpa que não teve forças para lutar pelo casamento. Eu o deixei com a casa que havíamos compartilhado. Eu não a queria. Minha vida estava no meu apartamento, mais modesto, mas comprado com o meu dinheiro. E no meu escritório, no coração da minha empresa. Foi Lúcia quem manteve uma ponte, por mais tênue que fosse. Ela me ligava de vez em quando para desabafar, para contar as novidades. Foi através dela que soube da profundidade do colapso de Beatriz. Ela não sai mais do quarto, Helena, Lúcia me disse um dia, a voz cansada. Passa o dia de camisola, olhando para a parede. Ela não fala com ninguém. O médico diz que é uma depressão profunda. Toda a sua identidade estava ligada à empresa, ao status, ao poder. Sem isso, ela não sabe mais quem é. É como se ela tivesse desaparecido dentro de si mesma. A descrição não me trouxe alegria. Não havia triunfo em ouvir sobre a desintegração de uma mulher, mesmo uma que me causara tanta dor. O que eu sentia era um estranho e sombrio senso de fechamento. A justiça, ao que parecia, não era uma celebração barulhenta, mas um silêncio melancólico. A energia que ela gastara tentando me apagar havia consumido a si mesma, deixando um vácuo. Cerca de 1 ano após o colapso final da construtora, Lúcia me fez um pedido inesperado. Helena, eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas você poderia vir visitá-la? Talvez ouvir de você, ver você, não sei. Talvez a ajude a enfrentar a realidade. Hesitei por um longo tempo. Qual era o propósito? Reabrir velhas feridas? Exibir minha vitória? A ideia me repugnava. Mas algo na voz de Lúcia me tocou. Talvez não fosse sobre vitória ou derrota. Talvez fosse sobre encerrar o ciclo de uma forma que transcendesse o ódio e a vingança. Concordei. O apartamento era elegante, mas a atmosfera era de luto. Lúcia me levou até o quarto de Beatriz. A antiga imperatriz estava sentada em uma poltrona perto da janela, enrolada em um chale. Seus cabelos prateados, antes impecáveis, estavam opacos e levemente desgrenhados. Seu rosto estava flácido, os olhos azuis, antes gelados e cortantes, agora estavam turvos e vazios. Ela olhou para mim quando entrei, mas não houve reconhecimento imediato, apenas uma curiosidade apática. Sentei-me na cadeira em frente a ela, a uma distância respeitosa. Lúcia nos deixou a sós. O silêncio se estendeu. Beatriz, eu disse suavemente. Ela piscou, como se estivesse despertando de um longo sono. Seu olhar focou em mim. Uma centelha de sua antiga inteligência brilhou por um instante. Helena, sua voz era um sussurro enferrujado. A camponesa. Não havia veneno na palavra desta vez. Apenas uma constatação de fato. Uma memória distante. Eu trouxe uma coisa para você, disse eu, e coloquei sobre a mesinha entre nós
Um pequeno pote da minha geleia de amora com lavanda. O mesmo sabor que eu levara à sua festa de aniversário anos antes. O rótulo era o mesmo. Profissional e elegante. Ela olhou para o pote, depois para mim. Uma lágrima, uma única e lenta lágrima, escorreu por sua bochecha enrugada. Não foi uma lágrima de remorso, eu acho. Talvez de perda, talvez de compreensão tardia. Você... Ela começou, a voz falhando. Você construiu tudo isso. A partir daquilo, sim, respondi simplesmente. Ficamos em silêncio novamente. Não havia mais nada a ser dito. As acusações, as defesas, as justificativas, tudo se dissolvera com o tempo e com a ruína. O que restava eram duas mulheres, duas trajetórias que se cruzaram violentamente e que agora se encontravam em um ponto final de calma desoladora. Minha vitória não estava em sua destruição, estava na minha própria construção. Meu sucesso não era a antítese do fracasso dela, era simplesmente o meu sucesso. Levantei-me para ir embora. Na porta, parei e olhei para ela uma última vez. Adeus, Beatriz. Ela não respondeu. Apenas continuou olhando para o pote de geleia, um pequeno e brilhante farol de cor em seu mundo cinzento. Ao sair do prédio e voltar para a luz do sol, senti um peso sendo retirado dos meus ombros. Um peso que eu nem sabia que ainda carregava. A história não era mais sobre eu contra ela. A humilhação que ela me infligira deixara de ser o centro da minha identidade. Tornara-se o que deveria ter sido desde o início. Apenas o prólogo. O resto do livro, longo e cheio de capítulos vibrantes, fora escrito por mim, e ainda havia muitas páginas em branco pela frente. A queda de Beatriz e o fim do meu casamento com Ricardo não foram um ponto final, mas um ponto de virada, uma clareira na floresta densa da minha vida, que me permitiu ver o céu e escolher uma nova direção. Os anos que se seguiram foram dedicados a cultivar o terreno que eu havia conquistado com tanto esforço. A Sabores da Terra não era mais apenas uma empresa, era uma extensão de quem eu me tornara, resiliente, inovadora e profundamente conectada às minhas raízes, não as de uma linhagem familiar, mas as da terra e do trabalho honesto. Decidi que o crescimento da minha empresa não seria meramente financeiro. Eu queria que ela tivesse uma alma, um propósito maior. Inspirada pela minha própria jornada, criei a Fundação Sementes, um braço social da empresa financiado por uma porcentagem dos lucros. A fundação tinha um objetivo claro: fornecer capital inicial e mentoria para mulheres de baixa renda que quisessem iniciar seus próprios pequenos negócios, especialmente no ramo de artesanato e alimentos. Eu queria dar a outras mulheres a chance que eu precisei criar para mim mesma, a oportunidade de transformar uma paixão em independência. Ver o brilho nos olhos de uma mulher ao receber seu primeiro microcrédito, ao vender seu primeiro produto, tornou-se mais gratificante do que qualquer prêmio de negócios que eu recebesse. Eu estava, de certa forma, multiplicando as sementes que a humilhação plantara em mim. Meu relacionamento com Lúcia se aprofundou, tornando-se uma das âncoras da minha vida. Livre da sombra opressora da mãe, ela também floresceu. Vendeu sua delicatessen e abriu uma pequena galeria de arte, um sonho que ela guardara por décadas. Nós nos encontrávamos semanalmente, não para falar do passado, mas para celebrar nossas conquistas presentes e planejar o futuro. Ela era a família que eu escolhera, uma prova de que os laços de afeto e respeito podem ser mais fortes que os de sangue. Quanto a Ricardo, nossos caminhos raramente se cruzavam. Soube por Lúcia que ele, após o colapso, tentara vários empregos, mas lutava para encontrar seu lugar no mundo sem o sobrenome e a fortuna da família para abrir as portas. Ele acabou se mudando para o interior, para a antiga fazenda da família que Lúcia conseguira salvar da liquidação, e começou uma pequena produção de queijos. Uma ironia que não me passou despercebida. Talvez, longe de tudo, ele estivesse finalmente tentando construir algo seu com suas próprias mãos. Eu lhe desejava paz, mas de uma distância segura e intransponível. O perdão era um conceito complexo. O que eu alcançara era uma aceitação serena do passado e um desapego completo de seu poder sobre mim. Minha vida pessoal, antes um campo de batalha, tornou-se um jardim cuidadosamente cultivado. Encontrei o amor novamente, de uma forma inesperada. Dr. Monteiro, o gerente de banco que se tornara meu conselheiro e amigo, acabou se divorciando alguns anos depois. Nossa relação profissional, baseada em respeito mútuo e admiração, lentamente se transformou em algo mais profundo. Ele era um homem gentil, inteligente e que me via por quem eu era, não pelo que eu representava ou de onde eu vinha. Ele admirava minha força porque a vira ser forjada. Nosso amor era calmo, maduro, uma parceria de iguais. Construímos uma vida juntos,
Não em uma mansão opulenta, mas em uma casa confortável com um grande jardim nos fundos, onde nos fins de semana eu ainda gostava de sujar as mãos na terra. Um dia, anos depois de minha última visita a Beatriz, Lúcia me ligou com a notícia de que ela havia falecido pacificamente durante o sono. A notícia não me abalou. Foi como ler a nota de rodapé de um livro que eu já havia terminado há muito tempo. Fui ao funeral, não por obrigação, mas por respeito a Lúcia. O evento foi pequeno, frequentado por poucos parentes e nenhum dos antigos amigos da alta sociedade. Ricardo estava lá, parecendo mais velho, mais cansado, mas com uma certa calma no olhar que eu não via antes. Trocamos um aceno de cabeça educado, um reconhecimento silencioso de tudo o que havíamos passado. Naquele dia, ao voltar para casa, refleti sobre a incrível trajetória que a vida me proporcionara. A mulher que fora publicamente humilhada em uma festa de aniversário parecia uma personagem de outra vida. A dor, a vergonha, a raiva, tudo isso havia sido processado, metabolizado e transformado em outra coisa. Fora transformado em geleias vendidas, em empregos criados, em mulheres empoderadas, em uma empresa próspera e, o mais importante, em paz de espírito. Napoleon Hill, em um de seus livros que meu pai me fizera ler, escreveu que toda a adversidade, todo fracasso, toda dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Por muito tempo, achei que fosse apenas uma frase de efeito, mas minha vida se tornara a prova viva dessa filosofia. Beatriz, em sua tentativa de me enterrar, havia, na verdade, me plantado. Ela me dera, sem querer, o presente mais valioso de todos: a razão para lutar. Ela me forçara a cavar fundo dentro de mim e encontrar uma força que eu não sabia que possuía. Ela queria que eu perdesse tudo, mas no final foi ela quem perdeu o império, a família, o respeito e, por fim, a si mesma. E eu não ganhei o mundo dela, eu construí o meu. Um mundo onde o valor é medido em potes de geleia, em sorrisos de gratidão e na serena satisfação de saber que, não importa o quão amargo seja o fruto da adversidade, com a receita certa, ele pode ser transformado no mais doce dos sucessos. Naquela noite, sentada na varanda dos fundos da minha casa com meu marido, olhando para as estrelas, eu ergui minha taça de vinho. Não em um brinde à queda de Beatriz, mas em um brinde silencioso à mulher que eu era antes de tudo aquilo, a jovem ingênua com seus potes de geleia. Eu agradeci a ela por sua coragem de oferecer um presente do coração, mesmo que ele tenha sido esmagado, pois foi nos cacos daquele coração partido que encontrei o material para construir minha nova fundação, uma fundação inabalável, construída sobre o terreno fértil da minha própria e inegociável dignidade.